Olá, somos Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um momento de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Peço a vocês que, se caso eu espirre aqui durante o vídeo, mas é porque estou começando numa crisezinha de rinite. Então, o vídeo de hoje é em resposta a uma irmã com o nome de Vanessa, que deixou duas perguntas no vídeo Como surgem as linhas de trabalho na Umbanda Sagrada. A primeira pergunta dela é o seguinte: como sugestão, poderia nos explicar por qual motivo somos chamados a trabalhar em determinada doutrina? Por exemplo, porque somos mais sensíveis às energias da Umbanda. Então, vou centrar primeiro nessa primeira pergunta. Se der, eu respondo ainda nesse vídeo a segunda, mas se não der, fica para um próximo vídeo. É o seguinte, Vanessa, nós somos médiuns, né? Todos nós somos médiuns, em maior ou menor grau. Independentemente de qual religião estamos, né? Ser médium significa ser medianeiro. Então, se estamos na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, ou no Espiritismo, ou na Umbanda, ou Candomblé, somos medianeiros. E isso é algo que não temos como mudar, porque a mediunidade é uma capacidade espiritual e não kármica, carnal, né? Então, assim, a gente pode se dizer que uma pessoa que é médium no Espiritismo, ela também vai ser médium na Umbanda, tá? Também vai ser médium na Igreja Católica, também vai ser médium na Igreja Evangélica. Aonde quer que ela for, ela é médium. Comentar sobre mediunidade é algo muito aprofundado, né? É algo que a gente, ficaria vídeos e vídeos falando sobre mediunidade. Então, para que a gente possa entender um pouco melhor, vamos falar sobre o campo eletromagnético do médium. Eu acho que vai trazer com mais clareza, né, essa pergunta dessa nossa irmã, né? A gente vai ter que falar sobre várias minúcias sobre o campo eletromagnético para que se possa entender de forma mais clara, né, toda essa sensibilidade, né, mediúnica. Todos sabemos que um ser humano, uma planta, um mineral e muitos animais não racionais possuem uma aura que os envolve, protegendo-os do meio exterior. Assim como sabemos que esta aura também é refletora da energia interior dos corpos inanimados. Nos seres vivos, é a refletora dos sentimentos e dos padrões eletromagnéticos e está intimamente relacionada com o campo emocional. Muitos conhecimentos profundos e elucidativos a respeito dos chakras também estão disponíveis, né, aí na internet vastamente para que a gente possa estar pesquisando, né, sobre o mistério dos corpos, dos seres. Então aqui a gente não vai ficar repetindo muita coisa em relação a isso não, vamos direto para o campo mediúnico. O campo mediúnico inicia-se no corpo elemental básico e expande-se uniformemente ao redor dele, por aproximadamente uns 30 centímetros, né? E até uns 70 no máximo, né? Que é essa expansão. Este campo mediúnico ou eletromagnético é comum a todos os seres vivos, né? Todos os humanos, principalmente, independente de sua formação cultural ou religiosa. E aqui
a gente só vai se limitar a falar dos seres humanos, tá ok? O fato é que esse campo eletromagnético tem sua sede no mental, né? Na coroa, no ori, no chakra coronário, né, do médium, iniciando-se ao redor e derramando-se em torno do corpo elemental básico. Elemental porque é elemento puro, é básico porque é o primeiro corpo que o ser humano teve formado em um estágio virginal no qual evoluiu, lá no processo de evolução antes de sermos seres humanos. O campo mediúnico abre-se para o plano espiritual e é por seu intermédio que são estabelecidas ligações magnéticas com o mundo espiritual. Então vejam, muitas religiões não falam muito sobre esse campo mediúnico, né? Esse material que eu estou trazendo aqui para vocês, né, que está em um livro do de Pai Rubens Saraceni, o Código de Umbanda, ele traz com essa profundidade, essa explicação. Então, esse campo interpenetra outras dimensões, mas não assente ou é sentido por quem vive nelas. O mesmo acontece com os espíritos em relação ao plano material. Atravessam paredes, corpos, etc., sem alterar suas estruturas espirituais ou estruturas físicas dos objetos tocados por eles, né? Então, assim, a gente vê que esse campo, né, ele tem uma expansão e que passa para uma outra dimensão, mas a gente não consegue sentir, né? Ficou bem claro aí, né? Para que a gente possa dar prosseguimento. Então, no universo tudo vibra e tudo é vibração. Logo, se tudo que existe no plano material obedece ao padrão vibratório atômico, no plano espiritual o padrão vibratório é o etérico. Etérico, que vem de éter, ou energia sutilizada a níveis suprafísicos, né? Em cada padrão vibratório específico, tudo se nos mostra regido pelas mesmas leis que sustentam as formas no plano material, agregados energéticos que, por magnetismos específicos, dão formação às massas ou corpos físicos. Na dimensão onde vivem os espíritos, existe um magnetismo semelhante ao do plano material e sustenta tudo que nela possa existir. A única diferença está no relacionamento energético e na mudança do padrão vibratório, tanto dos seres quanto das formas, plasmadas a partir do éter. Então, assim, vamos dando continuidade a essa parte que ela é um pouco teórica, mas vai facilitar muito para entender no final o porquê de sentir essas energias na Umbanda de uma forma diferenciada. Então, vamos pular um pouco algumas partes aqui que não tem muito a ver com aquilo que a nossa irmã perguntou. E vamos direto ao ponto, né? Quando o campo mediúnico do médium, né, ele se interpenetra com dimensões, né, tanto ígneas, aquáticas, terrosas, eólicas, mistas, cristalinas, minerais, vegetais, etc., né, eles desenvolvem conscientemente uma rústica percepção. Então, se desenvolve, né, essa percepção, né, conscientemente, essa rústica percepção, vão se poder sentir melhor essas formas de uma maneira mais sutil, essas energias, né, e que circulam ao nosso redor, né. Então, assim, sendo tudo energia, né, o nosso campo mediúnico capta energias, né, sejam ígneas, aquáticas, terrosas e assim por diante. Esse campo mediúnico, que na falta de palavras a gente vai continuar chamando de campo mediúnico, como está falando aqui, é justamente a nossa tela refletora, na qual as ligações invisíveis costumam acontecer.
Então, pensem bem, quando um médium, né, mais ostensivo, ele chega numa casa religiosa, então assim, toda a energia que é gerada ali, ele vai sentir, né? Às vezes uma forma de bem-estar, outras vezes não, né? Em igrejas católicas, na hora do canto, você vê muita emotividade, porque o campo magnético do médium ali ficou ali muito aguçado, ele sentiu aquelas energias movimentadas ali, né? Então, assim, mesmo sendo rústica, esse desenvolvimento desse campo eletromagnético, né, se percebe essa sensibilidade. Também nas igrejas evangélicas, no espiritismo, né, onde esse padrão costuma ser um pouco maior, porque já se entende o plano espiritual de uma forma diferenciada, né? Mas vem cá, vamos falar da Umbanda então, né? Vamos chegar ao ponto da Umbanda. O que acontece então? Por que médiums sentem na Umbanda isso de uma forma tão forte? Porque nós, na Umbanda, somos uma religião extremamente elemental. Lidamos com muitos elementos, muitos, né? E todos esses elementos facilitam, né? Para que esse campo, né, magnético, ele seja aguçado, sinta, né, tudo que está ao redor ali. Então vamos falar um pouquinho de cada coisa que vai fazer com que uma pessoa que é médium chegue no terreiro de Umbanda e sinta. Vamos começar pelas defumações. As defumações, elas descarregam o campo mediúnico e sutilizam suas vibrações, tornando-o receptivo às energias de ordem positiva. Então a pessoa chega para ser atendida numa casa de Umbanda, é médium, então ela vai passar pela defumação como todos que estão ali, então já vai começar a sutilizar as vibrações ali, vai descarregar e ela vai se sentir mais leve. Quando ela se sente mais leve, abre-se todo o campo, né, vibracional que sutiliza ali para que ela receba as energias positivas que ali foi buscar. Falando das palmas, que também auxiliam nesse processo, elas são de formas cadenciadas, né, ritmadas. Então criam um amplo campo sonoro, né, uma energia muito forte, cujas vibrações agudas alcançam o centro da percepção localizado no mental dos médiuns. Com isso, predispõe-nos a vibrar ordenadamente, facilitando o trabalho de reajustamento de seus padrões magnéticos. Então, isso significa que a pessoa que é médium, mesmo que não esteja naquela casa para trabalhar, foi para ser atendida, né, como uma consulente, ela vai sentir, passou por um descarrego, tirou aquelas energias negativas, a defumação deixou ela mais leve, mais relaxada, então começou a se sentir mais as vibrações, né? Foram tudo ficando bem sutil, e agora vem as palmas que começam a mexer, né? Mexer esse campo vibracional, né? Auxiliar o campo sonoro, energético ali, vai fazendo com que a pessoa vá sentindo mais. Cada vez mais ela vai sentindo. E torno a dizer, né, que todo esse processo ele é muito complexo, mas também é muito bonito. As palmas, elas auxiliam demais nos trabalhos de Umbanda, né, e trazem as energias, né, de uma forma muito forte para aqueles que são médiuns, né. E ainda vem os cantos. Os cantos, nossa, a Umbanda recorre aos cantos ritmados que atuam sobre os plexos, sobre os chakras, os quais reagem aumentando a velocidade de seus giros. Com isso, captam muito mais energias etéricas, que sutilizam rapidamente todo o campo mediúnico do médium, facilitando aí para que ele sinta mais as energias ainda. Se o médium está trabalhando na casa, vai facilitar para que tenha um processo de incorporação.
Se ele não trabalha na casa, é só um consulente, está equilibrado, ele vai sentir, e aí depois ele vai tomar passe, lá no passe ele fala, eu estou sentindo, o guia vai, corta um pouco aquilo, porque ele não é um trabalhador, né? Ele foi ali só para ser assistido, está equilibrado, né? Mas corta um pouco desse magnetismo, né? Agora, se é um médium que está desequilibrado, ele vai sentir mal-estar, né? Ele vai sentir tontura, tá arriscado ele cambalear e até cair, né? Em vários processos. E os atabaques, né? Aqui na Casa de Oração e Estudos do Rei das Matas, nós não temos o atabaque, né? Nós temos o canto e as palmas, né? Porque é uma casa que é mais para orientação de conhecimento, né? Mas atabaques e outros instrumentos que são usados em alguns terreiros de Umbanda. As vibrações sonoras têm o poder de adormecer o emocional. Então, assim, o médium que ele estava começando a se sentir mais assim, eufórico com aquilo tudo ali, né? Aquele sentir de energias no seu campo, né? Mediúnico, ele começa a ficar mais adormecido emocionalmente, né? E isso facilita, né? Estimula ele para a percepção do espiritual e facilita o processo, né? Altera as irradiações energéticas e ajuda, né, no padrão vibratório do médium. Ao desestabilizar o padrão vibratório, né, que é o que acaba acontecendo, porque o médium ali, ele está muito ali, o que facilita? Facilita o mentor aproveitar essa facilidade para adentrar no campo eletromagnético do médium, adequando ao seu próprio padrão e fixando no mental de seu médium, por meio de vibrações mentais direcionadas. Em pouco tempo o médium adequa-se e torna-se magneticamente tão etérico em seu padrão vibratório que já não precisa mais do concurso de instrumentos, né, no caso dos atabaques, para incorporar. Então ele já incorpora normalmente, sem canto, sem o atabaque ali, né? Mas a grande maioria das vezes o canto é importante, mas o atabaque acaba em determinado momento nem precisando mais ter, né? Porque o médium já conseguiu trabalhar isso tudo. Basta colocar-se em sintonia mental com quem irá incorporar, que aí o fenômeno acontece, né? Tem também as danças, né? Mas eu não vou falar aqui sobre as danças porque foge um pouco a pergunta da nossa irmã, né? Então, meus irmãos, é isso, né? Na Umbanda, esses elementos, né? Porque todos esses rituais trazem essa sutileza, né? E auxilia muito no trabalho. E quem é minimamente sensitivo, médio sensitivo, chega numa casa de Umbanda e sente essas energias de uma forma muito mais intensa do que sentiria se estivesse numa igreja católica, se estivesse numa igreja evangélica ou se estivesse dentro de um terreiro, dentro de uma casa espírita, corrigindo, né? Dentro de uma casa espírita, aonde não tem todo esse elemento. Tem o canto, né? Mas de uma forma diferenciada, né? Não vem acompanhado de atabaque, de palmas, né? Não vem uma defumação anterior que ajuda a abrir o campo mediúnico. Então é isso, eu espero que eu tenha esclarecido aí a nossa irmã. O vídeo ficou meio longo, mas não teria como explicar, né, sem estar trazendo todo o processo, pelo menos superficialmente, porque tem muita coisa a ser dita, viu? Então agradecemos essa nossa irmã, essa oportunidade que nos deu de trazer mais um vídeo explicativo aqui sobre mediunidade. Meu saravá fraterno a todos, axé.